Você já reparou que algumas das piores noites da sua vida foram justamente aquelas que mais te transformaram? E se eu te dissesse que nada, absolutamente nada, do que você passou foi por acaso? Escuta essa história até o final, porque ela pode ser exatamente o que você está precisando hoje. Havia um homem chamado Elias. Desde jovem, ele sempre foi humilde, trabalhador e cheio de sonhos. Ele acreditava que Deus tinha um propósito enorme para a vida dele. E ele realmente tinha. Mas antes de alcançar esse propósito, Elias precisou atravessar o vale. E não foi um vale simples. Foi o mais profundo que ele já imaginou. A história dele começa com esperança. Elias trabalhava numa pequena oficina, recebia pouco, mas tinha fé de que um dia tudo mudaria. Ele tinha uma família simples, mas muito unida. A mãe sempre dizia: "Meu filho, Deus te escolheu. Você vai longe." E Elias acreditava. Ele sonhava alto, imaginava um futuro de conquistas, vitórias e muita bênção. Ele só não sabia que para viver aquilo, antes teria que perder quase tudo. A primeira grande queda chegou de forma inesperada. Elias perdeu seu emprego. A empresa fechou e ele, que sustentava a casa, se viu sem chão. Ele saiu da fábrica com os olhos marejados e, quando chegou em casa, precisou esconder o desespero para não preocupar a mãe. Mas naquela noite, ele chorou sozinho. "Deus, por quê? Eu sempre fiz tudo certo. Por que isso está acontecendo?" Mas o pior ainda não tinha acontecido. Pouco depois, Elias descobriu que o homem em quem mais confiava, seu melhor amigo, estava falando mal dele pelas costas. Inveja, competição, mentiras. Esse amigo espalhou rumores, fez Elias perder oportunidades e ainda afastou pessoas que eram importantes para ele. A traição dói de um jeito que palavras não explicam. E Elias sentiu essa dor profundamente. Ele se perguntava o tempo todo: como alguém que eu ajudei tanto pôde fazer isso comigo? Mas Deus estava permitindo aquilo, não para feri-lo, mas para revelar quem realmente não deveria ir com ele para o destino que estava chegando. As coisas começaram a piorar dentro de casa. O estresse, a falta de dinheiro, a ansiedade, tudo foi se acumulando. A mãe de Elias, que sempre foi forte, começou a adoecer. Ficava fraca, tinha dificuldades para levantar, e cada consulta médica trazia uma notícia mais pesada que a anterior. Elias tentava ser forte, mas por dentro estava quebrado. Ele trabalhava de bico, fazia o que aparecia, mas nada era suficiente. E quando a mãe piorou, ele se desesperou. O médico olhou para ele e disse: "Ela precisa de cuidados constantes." E Elias sentiu o mundo desabar. Foi nesse período que Elias entrou na fase mais difícil da vida. Alguns familiares se afastaram, outros o criticaram, dizendo que ele não sabia cuidar da própria vida. Amigos sumiram. Elias se sentia completamente sozinho. Ele chegava a olhar para o céu e dizer: "Deus, se o Senhor está aí, por favor, me ajuda. Eu não aguento mais." Mas o silêncio continuava. E o silêncio de Deus machuca, mas ao mesmo tempo constrói. Um dia, Elias saiu de casa para tentar arrumar algum trabalho e acabou sofrendo um acidente simples, mas que o impediu de continuar fazendo bicos pesados por semanas. A falta de dinheiro aumentou. A pressão também. Ele entrou em depressão, começou a achar que nada mais faria sentido. A dor estava tão profunda que ele já não conseguia orar como antes. Apenas chorava. Chorava e perguntava: "O Senhor realmente me ama? Então por que tudo isso?" Mas é no fundo do poço, no lugar onde ninguém te encontra, que Deus te encontra. E foi assim com Elias. Numa madrugada fria, enquanto todos dormiam, Elias se levantou da cama sem saber exatamente por quê. Abriu a janela, olhou para o céu e disse algo simples, com voz fraca, mas
sincera: Deus, eu não tenho mais nada. Se o Senhor ainda tem um plano para mim, mostra. E naquele momento, ele sentiu algo diferente. Não foi uma voz audível, não foi um milagre súbito. Foi uma paz que ele não sentia há meses, uma paz que dizia: eu estou aqui. A partir daquele dia, coisas começaram a mudar, devagar, mas mudaram. Um vizinho que quase nunca falava com Elias apareceu com uma oferta de trabalho simples. Era pouco, mas era o suficiente para ele recomeçar. Depois veio outra oportunidade, depois outra. Nada muito grande, mas eram portas. E cada porta que se abria fortalecia Elias por dentro. Ele foi se levantando pouco a pouco. Ele começou a estudar por conta própria, buscar conhecimento, aprender novas habilidades. E quanto mais ele crescia, mais portas se meses depois, ele continuava. A entrevista foi difícil, mas Elias passou. E quando ele assinou o contrato, ele chorou. Chorou, lembrando das noites de desespero, da traição, da doença da mãe, da solidão. Chorou porque agora ele conseguia ver aquilo que antes não entendia. Deus transformou a queda em fundamento, transformou a dor em força, transformou traição em livramento, transformou perda em direção. Com o tempo, a mãe de Elias melhorou. O tratamento funcionou. A situação financeira se estabilizou. Ele comprou e sempre sonhou comprar. Deu à mãe tudo aquilo que um dia ganhou. E em cada conquista, ele lembrava de onde veio. Hoje, Elias entende: se não tivesse perdido o emprego, nunca teria buscado algo melhor. Se não tivesse sido traído, teria levado pessoas erradas para seu futuro. Se não tivesse passado pela solidão, nunca teria aprendido a depender de Deus. Se não tivesse chorado tanto, não teria amadurecido tanto. E essa história talvez seja o seu reflexo. Você acha que está perdendo tudo, quando na verdade Deus está reorganizando tudo? Você acha que está sendo destruído, quando na verdade está sendo preparado? Você acha que Deus está em silêncio, mas Ele está trabalhando nos bastidores, construindo o que você ainda nem consegue ver? Então responda: você não chegou. Deus não te trouxe